Olá, estamos de volta para mais uma parte do Juízo de Bancada dedicada à realidade local. Como sabe, caro ouvinte, e como tem acontecido nestas últimas semanas, nestes últimos programas do mês de Abril, nós aqui no Juízo de Bancada dedicamos o programa à educação na cidade de Esmoriz, no concelho de Ovar, e por isso hoje, para encerrar este ciclo que começamos no mês de Abril e que já contou aqui com os alunos da escola secundária, com as associações de pais de Esmoriz, com também no último programa os professores e a diretora do agrupamento de escolas de Esmoriz Ovar Norte, hoje temos cá em estúdio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, António Biano, e a Sra. Vereadora da Educação e da Ação Social da Câmara Municipal de Ovar, Doutora Ana Cunha, e a quem agradecemos muito o facto de estarem aqui hoje connosco. Muito boa noite aos dois. Vamos então começar. Portanto, Sra. Vereadora, vamos começar por si, e a primeira pergunta que temos para lhe colocar é muito simples. Como é que é ser Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Ovar? Como é que é o seu dia-a-dia? Uma pergunta muito simples, mas também muito difícil de responder, porque é muito difícil explicar como é que é o dia-a-dia de uma vereadora. No meu caso, o dia-a-dia reparte-se entre o pelouro da educação e o pelouro do desenvolvimento social e saúde. No que toca ao pelouro da educação, há um objetivo claro de proximidade, de estar sempre em contacto com todos aqueles que contribuem para os objetivos da educação no município. E, portanto, o meu dia reparte-se entre os contactos diretos com a comunidade escolar, mas também com o trabalho de definição da forma de alcançar os objetivos definidos para a educação. É uma área onde não deve ser nada fácil de trabalhar, porque aqui envolve tanta gente, os agrupamentos, os alunos, os pais, não deve ser nada fácil. Mas também por envolver tanta gente e tantas entidades, há aqui um bocadinho alguma, pelo menos para nós que não estamos tão ligados a isto, há alguma indefinição, ou dito de outra forma, nós se calhar não temos bem noção de quais é que são as competências que cabem à Câmara Municipal no âmbito da educação, quais é que são as competências que cabem, por exemplo, às juntas de freguesia, quais é que são as competências próprias dos próprios agrupamentos. Portanto, a questão vai no sentido de lhe perguntar diretamente quais é que são as competências da Câmara no âmbito da educação. É verdade, portanto, as competências da educação estão divididas por vários. No caso da Câmara Municipal e da autarquia, as principais competências prendem-se com as refeições escolares, com os transportes escolares, e basicamente são essas as grandes competências da Câmara Municipal. Depois a Câmara Municipal vai assumindo outras competências no âmbito da dinamização das atividades de animação e apoio à família, que aí sim podemos dizer que é uma competência-chave da Câmara. Depois vai assumindo outras e vai desenvolvendo outras, e daí o desafio, portanto, o serviço de apoio à família, o associativismo de pais, uma série de outros desafios que a Câmara também assume. E a Câmara, ainda por cima uma Câmara da dimensão de Ovar, lida com muita gente no âmbito da educação. Nós temos 3 agrupamentos, não é? Se não estou enganado. Como é que funciona e como é que se dá o relacionamento entre a Câmara Municipal, a Vereadora da Educação e os agrupamentos? É fácil gerir estas realidades, porque estamos a falar de muita gente, provavelmente com propósitos ainda que semelhantes, mas diversos. Como é que se gera toda esta realidade associada à educação? Portanto, voltam-me a falar de uma competência importante que tem a ver com a competência que a Câmara tem do pessoal não docente no pré. Só por aí já consigo, se calhar, exemplificar aquilo que acabou de dizer, portanto, a dificuldade também de gerir tudo isto. Portanto, a Câmara tem a competência do pessoal não docente do pré, e normalmente uma escola não tem só JI, portanto, tem um JI, um primeiro ciclo, e até temos no Conselho também uma integrada, portanto, que tem desde o primeiro ciclo até ao 9º ano. E, portanto, aqui já estamos a ver que para gerir o pessoal não docente numa só escola entram entidades diversas.
e também entidades que por vezes têm que se reger por normativos um bocadinho diferentes. Só por aí já se consegue perceber a dificuldade. Mas só temos à partida uma solução para tudo isto. É conseguirmos trabalhar em colaboração, de uma forma direta, colaborativa, que possamos realmente todos definir o que será melhor. E aqui sempre com a máxima de que o foco são as nossas crianças e os nossos jovens que estão numa escola com o objetivo de educação. E precisamente por causa desse foco e por causa do foco serem as crianças, é que eu acho que a educação é uma das áreas centrais de qualquer município e até mesmo do país. E sendo tão central, tão importante, tem também associado assim uma grande dificuldade, presumo eu, de gestão e creio que diariamente se deve deparar com novos problemas. Deve ser uma daquelas áreas onde os problemas não param de surgir. Eu ia lhe perguntar os problemas e as dificuldades. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, já leva 2 anos e meio à frente da educação em Ovar, eu gostava de lhe perguntar quais é que foram as principais dificuldades que encontrou ao longo destes 2 anos e meio. Porque certamente não terão sido assim tão poucas, não sei, vamos já perceber. Sim, portanto é interessante olhar para trás e perceber se calhar qual é a primeira memória e qual é a primeira memória que se tem então de quando se chega ao pelouro da educação. E chegando e tentando conhecer, eu consigo identificar logo a priori um município heterogéneo em muitas situações. Se olharmos para o nosso parque escolar, conseguimos encontrar, e na altura era fácil de verificar isso, por um lado, edifícios envelhecidos e por outro, edifícios novos, completamente requalificados. Conceitos muito dispares de estruturas escolares, uns baseados no centro escolar, com grandes agrupamentos de crianças, e outros escolas mais pequeninas de proximidade. Depois é muito visível também a diferença que temos entre freguesias, as próprias comunidades são muito diferentes. Temos 3 agrupamentos, são agrupamentos, mas estão divididos, não é? Portanto, são 3. E também muito assimétricos. Um agrupamento de Ovar Sul bastante mais pequeno, que acaba por ter a sua sede na cidade de Ovar, mas depois tem escolas em 2 freguesias, São Vicente Pereira e a Valga, que são freguesias maioritariamente rurais, de interior. Depois temos o agrupamento de Ovar, com sede também na cidade de Ovar, com um grande número de escolas, que vão desde o Furador, o Carregal, ao centro de Ovar, com grande número de crianças. Depois temos também o agrupamento de Ovar Norte, ele bastante disperso, porque agora apanha a zona da Arada até Esmoriz, portanto, e aí estamos a falar de um agrupamento que tem que trabalhar com todas as freguesias, à exceção da freguesia de Valga. Era exatamente essa a nota que nos tinha deixado a senhora diretora do agrupamento de escolas de Esmoriz ao Ar Norte, que realmente tinha que lidar com todos os presidentes de junta, à exceção do senhor presidente de junta de Valga. Tendo em conta esta realidade, em que temos, por exemplo, o agrupamento de Esmoriz ao Ar Norte, que se estende a quase todas as freguesias, com exceção de uma, será que balanço é que faz desta divisão educativa, digamos, do concelho? Há aqui algum desequilíbrio, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se concorda, se não concorda, que balanço é que faz desta divisão? Portanto, esta divisão, este cenário que temos em Ovar não é um cenário facilitador, e isso está claramente identificado na nossa Carta Educativa. Como não é um cenário facilitador, há que tentar ao máximo minimizar com outras medidas. Eu penso que nós já conseguimos, durante estes 2 anos e meio de mandato, pelo menos consigo logo identificar 2 situações positivas. Uma delas, para facilitar
todo esse trabalho que os agrupamentos têm que fazer em colaboração com as juntas de freguesia e com a Câmara Municipal, nós temos, há pouco tempo, uma plataforma de gestão escolar. Portanto, através desta plataforma que veio modernizar os serviços, é muito mais fácil identificar cada problema que surge todos os dias e a toda a hora numa escola e monitorizar a intervenção, o estado dessa anomalia que surgiu. E aqui facilmente se coloca em ação quem de direito, portanto, ou a autarquia ou então a junta de freguesia. Outra situação que alterou nestes 2 anos e meio e que eu penso que também favorece imenso, poderá facilitar esta situação, tem a ver com a reorganização do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é um órgão que é presidido pela Câmara Municipal de Ovar, pela autarquia, onde estão representados todos os conselheiros, chamados conselheiros, que integram a comunidade educativa. E desde o Ministério da Educação, através do representante da DGEST, desde o Instituto de Emprego, desde a CPCJ, desde as associações de pais, desde os professores, agora temos também os diretores de agrupamentos. Antes isso não acontecia. Portanto, eu penso que já temos aqui também 2 situações que vieram amenizar esta dificuldade. Muito bem, já percebemos aqui algumas das principais alterações que ocorreram, mas há pouco falava do parque escolar e esta foi uma questão que perpassou todas as entrevistas que nós já fizemos aqui no Juízo de Bancada, quer por parte dos alunos, quer por parte das associações de pais, quer por parte inclusivamente dos professores que cá estiveram. Há uma questão que é incontornável e não poderíamos deixar de falar dela, que é a questão da própria situação do parque escolar, da condição das escolas. Nós temos inúmeras escolas no concelho, algumas já foram intervencionadas. Aqui em Esmoriz, por exemplo, a escola secundária, segundo o que eu percebi, não foi. Que balanço, ou qual é que é a sua opinião? Será que é necessária uma intervenção? A quem é que cabe essa intervenção? E era esta a questão que eu lhe queria colocar. Ao nível dos edifícios escolares, a competência da Câmara Municipal, das autarquias, prende-se com os edifícios de pré e primeiro ciclo. Okay. Portanto, a partir desse nível de ensino, a competência é do Ministério. Ou seja, só para ver se eu consegui perceber bem, no caso da Escola Secundária de Esmoriz, a competência não é da Câmara. Certo. Então cabe ao Ministério da Educação a questão de requalificação do espaço. Das intervenções ao nível de obras no edifício e nos espaços. A Câmara Municipal, desde o início, teve uma política para além das competências mínimas e também aqui se verifica isso. Portanto, efetivamente, no agrupamento de escolas de Ovar, a Câmara Municipal avançou com a requalificação de António Dias Simões, portanto, que se prendia essencialmente com a questão das telhas de fibrocimento no ginásio, e agora também vai avançar com a requalificação da Júlio Diniz. Vai avançar como? Portanto, vai de alguma forma antecipar-se. Portanto, vai facilitar e antecipar a intervenção, estabelecendo um protocolo com o Ministério da Educação, que depois o Ministério assume todas as suas competências. A Câmara só quer, com isso, reduzir o tempo de intervenção e fazer com que a intervenção seja eficaz no momento. Ou seja, a Câmara adianta, mas a competência, em primeiro lugar, cabe ao Ministério da Educação. E mantém-se a competência do Ministério. E mantém-se do Ministério. A Câmara apenas facilita. É essa a ideia que... Ok. Confesso que não tinha conhecimento dessa situação. Acho que já fiquei esclarecido e, como eu, certamente muitos dos nossos ouvintes. Já falamos um bocadinho daquilo que esteve para trás, que aconteceu nestes 2 anos e meio. Claro que em 10 minutos não dá para abordar com a devida extensão tudo o que aconteceu, mas se calhar agora eu gostava de me focar no futuro. Eu gostava de lhe perguntar, porque ainda falta bastante tempo de mandato, quais é que são as prioridades da Câmara Municipal no âmbito da educação para o que resta? O que é que tem vindo a ser feito e o que é que está na calha, digamos assim, para o futuro? Se calhar vamos ter que voltar um bocadinho a antes e completar também as respostas anteriores. Portanto, a percepção
do que é a educação no concelho, e quando se chega a uma autarquia, não passou só por aquilo que eu disse até agora. Portanto, passou também por perceber que em Ovar havia muito boas ações, havia muito boas medidas, mas elas não estavam integradas, não estavam a servir e a beneficiar toda a comunidade de uma forma igual. E, portanto, qual foi logo a primeira opção? Foi: vamos, sim senhora, pegar naquilo que realmente já mostrou que há valor e que tem benefício, mas vamos fazer com que elas sejam iguais para todos. Por isso nós também pegámos em alguns projetos e já os revitalizamos. Agora a Câmara tem um guia educativo municipal que concentra todos esses projetos educativos, porque achamos que a autarquia está numa posição ideal para o poder fazer, e temos contributos da cultura, do ambiente. Basicamente temos da cultura do ambiente, e temos também os nossos projetos estritamente da educação. Depois começámos logo por fazer algumas intervenções em todas as escolas, que passaram, por exemplo, por dotar as nossas escolas de quadros brancos, porque nós tínhamos escolas com quadros de ardósia e com quadros brancos, e algumas nem sequer quadros brancos tínhamos. Achávamos que devíamos potenciar igualdade de oportunidades a este nível, e temos outros exemplos, mas esse acabo por referir e por o salientar. Agora, também fizemos logo algo que precisávamos de fazer, que era a revisão da Carta Educativa. A nossa Carta Educativa não tinha sido revista, já tinha muitos anos e, portanto, não estava atualizada. E a partir desse documento conseguimos agora definir um plano educativo municipal, desenvolvimento educativo municipal. E estamos nessa fase, portanto, estamos numa fase de término deste trabalho. Portanto, já se reuniram com as várias forças vivas da educação no município, e dessas reuniões, desse debate, desse trabalho, irá surgir uma proposta. Portanto, esta proposta funcionará como um caminho para seguir do que será a educação. Porque, efetivamente, quando chegávamos ao Ovar e perguntávamos o que é educação em Ovar, ou para que queríamos educação em Ovar, não conseguíamos esta resposta. E se calhar também porque não havia um hábito de colaboração entre todos. Neste momento este trabalho colaborativo foi feito, houve uma escuta ativa de todas as entidades, de todos aqueles que também se disponibilizaram a contribuir, e estamos exatamente no ponto de saber, bem, e agora qual é o resultado de tudo isto. E continuar a fazer esse caminho, com certeza será, sem dúvida, nesta base colaborativa. Muito bem, está na hora de trazer aqui à conversa o Presidente da Junta de Freguesia dos Moris. Senhor Presidente, começava por lhe perguntar quais é que são as principais funções ou as principais competências da Junta de Freguesia dos Moris no âmbito da educação. Ora, boa noite, Emanuel, e boa noite a todos os ouvintes. Para responder à questão quais as competências da Junta de Freguesia na área da educação, pronto, é simples. As competências, de alguma forma, andam à volta daquilo que são as manutenções, as pequenas reparações e manutenções nas escolas de primeiro ciclo, manutenção de espaços verdes, espaços envolventes, a limpeza e tudo que sejam aquelas pequenas reparações que se envolvem com manutenções que possam ser asseguradas no dia-a-dia. Claro está que depois também temos aqui uma série de outras pequenas questões, até porque com o diálogo frutuoso que temos com o agrupamento, claro que está que vamos sendo solicitados para uma e outra questão, que nós, dentro das nossas competências e dentro das nossas disponibilidades, estamos sempre disponíveis para aceder e tentar resolver. Nós ficamos aqui a saber na semana passada, pela voz da própria diretora do agrupamento de Esmoriz ao Bar Norte, que é de facto um agrupamento muito grande, cerca de 2.600 alunos, envolve muita gente, muitos professores. Como é que é e como é que funciona o relacionamento da Junta de Freguesia com o agrupamento? Porque é um agrupamento que tem muitas escolas. Isto é feito a nível individual com cada escola? É feito diretamente com a diretora? Como é que se processa esta realidade? É importante numa relação deste género haver regras. E elas existem bem definidas. E neste caso o nosso interlocutor preferencial é a coordenadora, a diretora do agrupamento escolar. No entanto, claro que estamos sempre disponíveis e sempre de porta aberta, e fazemos a questão de acompanhar também
cada escola particularmente e deslocar-nos ao local e falarmos com os coordenadores das escolas. Mas claro está que o nosso interlocutor preferencial é a diretora do agrupamento escolar, a doutora Estela, o qual temos uma relação também muito boa. Sabemos perfeitamente quais são os nossos limites, quais são as nossas competências, por isso quando assim é e quando as pessoas são razoáveis e conhecedoras das suas competências, o diálogo torna-se fácil e torna-se até dinâmico e fluido. Por isso sabemos concretamente, lidamos com a diretora do agrupamento, mas depois sabemos que há diálogos que têm que ser mantidos e os canais de comunicação têm que estar sempre abertos para toda a comunidade escolar. Mas não há de ser nada fácil gerir esta rede toda de escolas de primárias e do primeiro ciclo, com tanta gente. Não há de ser uma realidade assim muito fácil. Esta articulação entre junta, escola, direção da escola, isto então tem funcionado de maneira... Funciona, como eu estava a dizer há pouco. A relação é dinâmica e fluida porque as pessoas sabem quais são as suas competências. Claro está, como dizes e muito bem, não é fácil e nós temos uma grande dificuldade, que é ao nível dos recursos humanos, mas sabemos que temos que dar respostas no campo da educação e na área das escolas. Temos que a dar e damos, e fazemos questão de a dar. Pronto, tendo as nossas limitações, também a própria coordenação da escola e a direção da escola, do agrupamento escolar, neste caso, também sabem perfeitamente o que é que podem contar da junta. E isto é meio caminho andado para as duas partes potenciarem tudo aquilo que pode ser feito. Eu há pouco perguntava à senhora vereadora quais é que tinham sido as principais dificuldades que tinha encontrado no âmbito da educação, e agora se calhar gostava de lhe colocar a mesma questão. Já sei que Junta de Freguesia e Câmara Municipal têm atribuições e competências diferentes, mas certamente que neste tempo todo que já leva de mandato, certamente que na área da educação encontrou algumas dificuldades. Já falou há pouco da questão dos recursos. Claro, de alguma forma a grande dificuldade foi o envelhecimento do parque escolar de Esmoriz. Infelizmente, mas julgo que isto aqui é por todos sabido, que os anteriores executivos municipais nada investiram no parque escolar da cidade. Enquanto em Ovar tiveram a Escola dos Combatentes, uma série de requalificações, criação de centros escolares, dos mega centros escolares, etc. Aconteceu em Valga, aconteceu em Macedo, aconteceu em Ovar. Nós aqui em Esmoriz não tivemos nada disso. Por um lado, agrada-me isso, porque conseguimos manter, ao contrário do resto do município, conseguimos manter uma escola de proximidade. Ou seja, as nossas escolas velhinhas mantêm-se no ativo e conseguem prestar um serviço de proximidade ao cidadão, o que para mim é fundamental. Por outro lado, esse serviço de proximidade e essa ausência de investimento dos anteriores executivos fez com que o parque estivesse extremamente degradado, não é? E quando nós entramos na Junta de Freguesia, tivemos que trabalhar imenso para minimizar a falta de condições das escolas. Agora esta Câmara está a dar finalmente um passo, está a andar para a frente com a reabilitação de algumas escolas, com a melhoria das instalações. Sabemos que é um trabalho que não pode ser feito do dia para a noite, não se estala os dedos e as escolas aparecem novas, mas a verdade é que esse esforço está a ser feito. E nesse sentido, eu julgo que esta foi a grande dificuldade que nós apanhámos, foi completamente um parque escolar degradado. É curioso que identifique essa como sendo a principal dificuldade, porque de facto foi, se calhar, o aspecto que perpassou por todas as entrevistas que nós já fizemos aqui neste ciclo do Juízo de Bancada, foi precisamente a questão das condições das escolas, em concreto da Escola Secundária de Esmoriz. E uma das questões que realmente perpassou foi que houve um investimento nas escolas de Ovar, mas na Escola Secundária de Esmoriz não houve esse investimento e aparentemente ele era necessário. Concorda com esta... Concordo. E aí até tenho a dizer que é um assunto que não é fácil. Porquê? Porque na realidade o investimento, ou aquilo que a Câmara possa vir a investir na escola secundária, não é uma competência da Câmara Municipal, é uma competência do Ministério da Educação.
Por vezes a Câmara antecipa-se ao Ministério da Educação com o Exato, intuito era o que dizia há pouco a vereadora. Com o intuito de minimizar as necessidades que muitas vezes o Ministério tarda em dar resposta. Agora, de alguma forma, aqui na escola secundária está muito carente de intervenção e de uma reabilitação. E daqui tenho que dar uma palavra ao excelente trabalho que a direção da escola tem feito, no sentido de minimizar isso e de não deixar transparecer tanto para a comunidade, seja ela estudantil, seja a comunidade da cidade, no seu todo. E devido ao trabalho que eles fazem de acompanhamento, manutenção, de zelo pela escola, muitas vezes não parece tão premente o quanto na realidade é premente a intervenção na escola. A Câmara Municipal tem também as suas limitações ao nível da intervenção. Sabemos que, por exemplo, vai intervir agora na Escola dos Combatentes, uma escola que foi alvo de uma intervenção há poucos anos, no anterior mandato, mas repleta de erros, onde houve um investimento completamente desajustado, com projetos completamente desajustados às necessidades, e o que é certo é que agora, passados meia dúzia de anos, a Câmara está a ter que investir, e lá sim com muita urgência, porque os problemas lá são extremamente graves ao nível de poderem comprometer a saúde dos utentes de forma direta e objetiva, a saúde e a qualidade de vida dos alunos. Aqui em Esmoriz isso também está em causa, é verdade, mas por opção da Câmara talvez possa aguentar as obras mais um pouco. Mas temos, contudo, o compromisso da Câmara que estará no terreno já a trabalhar para uma futura intervenção na escola secundária. Portanto, fica patente, quer por parte dos alunos, dos pais, dos professores e mesmo dos nossos autarcas locais, que há aqui uma necessidade, mas que aparentemente está a ser acautelada. Já falamos das dificuldades, sendo que a principal identificada é esta questão das condições do parque escolar. Eu agora gostava de recentrar a questão nos principais pontos positivos, em concreto da Junta de Freguesia, no âmbito da educação. Eu gostava de saber quais é que são para si os principais aspectos positivos daquilo que tem sido feito, também dar conta daquilo que tem sido feito e perspectivar também para o que falta do mandato, o que é que está aí na calha a nível de atividades, claro, no âmbito da educação. Para nós, executivo da Junta de Freguesia de Esmoriz, digamos, o campo da educação é extremamente importante. Mas não olhamos para ele numa ótica de o ver numa lógica encerrada, numa redoma em que temos as nossas competências definidas por lei e limitamos a isso, sabendo que as cumprimos com o nosso esforço e empenho, e julgo que bem, mas julgo que a educação tem que ser olhada de uma forma muito mais abrangente. E muito mais abrangente, quando eu digo isto, digo no sentido de criar uma real aproximação entre aquilo que é a comunidade estudantil e a comunidade propriamente dita. Não vale a pena estarmos a educar pessoas se essa educação é feita em aquários, encerrada, onde não há contacto com a vida real, onde não há contacto com a comunidade. Por isso, o nosso grande esforço vai no sentido de criar esses elos de ligação entre aquilo que é o poder local, a comunidade estudantil, a comunidade propriamente dita. Nesse sentido, por exemplo, organizamos aquilo, já nos associamos à escola secundária e ao agrupamento escolar no Português na Palma da Mão, o concurso de escrita, no Português da Palma da Mão, somos parceiros do agrupamento escolar e já vai no segundo ano e é um trabalho que julgo que tem pernas para andar. Organizámos em conjunto com a Junta de Freguesia de Cortegaça, no Parque Ambiental do Saquinho, os Gigantes Invisíveis, que vai voltar a acontecer este ano com o apoio da Câmara Municipal. O ano passado aconteceu pela primeira vez, foi um grande sucesso e julgo que tem todas as condições para se desenvolver, um evento para crescer. Desenvolvemos os encontros da Junta de Freguesia de Esmoriz, os encontros de psicologia, os encontros de urbanismo, que além de se falar de matérias que estão no âmbito dos programas escolares,
como seja a psicologia, ou como seja o fazer cidade, etc., em que podemos pôr os alunos a discutir e a ouvir opiniões de pessoas que sabem, de especialistas. Também temos a participação direta do agrupamento escolar, que dá apoio com a sua turma de multimédia, com o serviço de catering, etc. Ou seja, colocamos a comunidade estudantil a trabalhar diretamente na produção e na organização destes eventos, o que de alguma forma traz aqui uma proximidade e traz um encaixe entre ambos os mundos. Temos um programa de estágios com a escola secundária e com o agrupamento, no qual aceitamos estágios e temos a estagiar na Junta de Freguesia alunos, que reforça esse encaixe destes mundos, como eu dizia há bocado. Ou seja, basicamente apostamos numa política de proximidade e de contacto, onde o estudante sinta que a escola e a educação não se resume a 4 paredes no espaço físico da escola. Queremos que transpirem e transportem esse espírito académico para a vida real e que venham buscar também os ensinamentos da vida real, que os possam levar de fora para dentro também. Muito bem, penso que quer ao nível da Câmara Municipal, quer ao nível da Junta de Freguesia, abordamos os principais tópicos no âmbito da educação. É claro que nós sabemos que muito mais haveria para dizer, mas o tempo não perdoa e ele está a contar e, portanto, está na altura do nosso julgamento. E a pergunta que nós vamos levar a julgamento é simples, é do costume, Sra. Vereadora. Que balanço é que faz do estado da educação em Ovar, no concelho de Ovar? Se entende que o balanço é positivo, Banco dos Céus; se entende que é negativo, Banco dos Réus? O meu balanço é um balanço positivo. É um balanço de uma construção, de se conseguirem em Ovar estar a construir, a trabalhar e a conseguir, penso que eu, humildemente, situações muito positivas e, portanto, o balanço será positivo. Claro que não é ideal, mas estamos num caminho progressivo que eu penso que, e daquilo que eu consigo receber, porque isto é feito, não é feito por mim, é feito por uma equipa e envolvendo todos aqueles que fazem parte da educação em Ovar, como já referimos, e portanto acho que deste envolvimento e desta colaboração estão a sair grandes resultados que esperamos que ainda sejam cada vez melhores e portanto vai ser um degrau de cada vez, mas sempre a construir. E portanto temos aqui um Banco dos Céus. Vamos passar para o próximo julgamento. Sr. Presidente, faço-lhe a mesma questão, mas aplicada ao âmbito da Junta de Freguesia. Que balanço é que faz do estado de educação na cidade de Esmoriz? Se entende que o balanço é positivo, Banco dos Céus; se entende que é negativo, Banco dos Réus? Bem, esta é uma questão complicada. E deixa-me tentar aqui de alguma forma fazer um enquadramento daquilo que será a minha resposta. É importante perceber que a educação já teve dias muito maus, já foi muito maltratada e de alguma forma começa agora aqui uma viragem, e uma viragem que julgo que está à vista de toda a gente. Se olhássemos disto de uma forma crua e nua, quem vier de fora e olhar atualmente para o estado da nossa educação, pelo menos naquilo que diz respeito às condições físicas, porque em termos profissionais acho que estamos claramente no céu, mas em termos físicos, de instalações, poderia ter aqui algumas reservas. Mas eu realço o trabalho que está a ser feito agora pela Câmara Municipal, pela Variação da Educação, pelo seu Presidente, pela Junta de Freguesia. Julgo que estamos a fazer um grande esforço para recuperar anos perdidos naquilo que foi o investimento nas instalações, nas condições físicas das nossas escolas. Por isso, atendendo a esse contexto, acho que temos que dizer claramente que estamos no céu. Outro Banco dos Céus neste juízo de bancada. Estamos mesmo a terminar. Foi assim que terminamos este ciclo dedicado à educação e voltamos daqui a nada com a parte dedicada a Esmoriz. Até já. E com estes 2 Bancos dos Céus terminamos assim este ciclo dedicado à educação no juízo de bancada. Eu recordo que passaram por aqui alunos, pais, professores e hoje autarcas, e de uma forma ou de outra penso que, e em jeito de balanço, a ideia com que todos ficamos é que, apesar
de existirem ainda muitos aspectos a melhorar, a verdade é que o balanço é claramente positivo. Isso viu-se no número de bancos dos céus que o tema obteve ao longo do mês de abril. Espero também, caro ouvinte, e aqui em jeito de despedida deste ciclo, que tenha gostado deste nosso esforço, porque implicou de facto um esforço grande aqui ao juízo de bancada. Espero que tenha apreciado a iniciativa e que tenha gostado tanto de ouvir estas intervenções como nós gostamos de as preparar. Não saia daí, porque está a terminar esta parte dedicada às Moris, mas estamos de volta daqui a nada, daqui a mesmo nada, para a terceira parte do juízo de bancada dedicada ao desporto. Até já!